O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Sim. Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judeia, do outro lado do rio Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus. E ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés os ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés os escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Palavra da salvação. Caro Padre Giovanni, eu agradeço desde já o convite para presidir esta Santa Missa. Na verdade, agradeço a acolhida que o Senhor me dá todos os finais de semana, mas agradeço de modo particular a oportunidade de celebrar, melhor, de presidir essa Assembleia Eucarística neste 8º dia da novena de Nossa Senhora, Mãe da Igreja. Vocês que são da paróquia sabem que eu sempre digo a mesma coisa quando vou começar a minha reflexão no dia de uma novena, seja qual for o padroeiro que nós estamos celebrando, não é verdade? Sempre digo e repito, creio firmemente nisso, que celebrar o santo padroeiro da nossa paróquia, das nossas comunidades, é sempre uma oportunidade singular de renovar o nosso encontro com Cristo, de renovar, portanto, a nossa fé. E esses momentos, então, porque são estas oportunidades que Deus nos dá de dar passos adiante na nossa fé, reavivar o dom de Deus em nós, nós precisamos aproveitar bem estes momentos para que, de fato, a graça de Deus vá produzindo frutos em nós. E hoje não é diferente. Nós precisamos nos abrir para que a graça de Deus toque a nossa vida e o nosso coração. E assim nos transforme, faça com que nós sejamos melhores cristãos do que éramos antes. E para isso, meus irmãos, sobretudo diante da liturgia da palavra que nós acabamos de ouvir, nós precisamos de fato abrir o coração. Porque é verdade, sempre que a palavra de Deus é exigente, sempre que a palavra de Deus nos desafia,
nós corremos o risco de tentar atenuar a palavra de Deus e tentar dizer, não, Jesus disse isso, mas, e aí com esse mas, a gente tenta diminuir o desafio que a palavra de Deus nos faz. Mas nós não podemos fazer isso. Nós precisamos nos deixar questionar pela palavra de Deus. Nós precisamos nos deixar questionar por Deus para que Ele de fato nos conduza, para que Ele de fato seja o mestre e senhor da nossa vida. Porque senão nós vamos continuar naquele cabo de guerra, onde eu tento puxar para um lado, mas o Senhor está me dizendo que devo ir para outro. E nós então vamos perdendo as nossas forças, tentando torcer a vontade de Deus para que Deus queira aquilo que a gente queira. Mas no final das contas, até quando nos ensinou a rezar, nosso Senhor nos pediu que nos colocássemos no movimento exatamente oposto. Porque quando Ele nos ensinou a rezar, Ele nos ensinou a dizer ao nosso Pai que estás nos céus: seja feita a vossa vontade. Vós, não a minha. Então, meus irmãos, nós precisamos hoje nos desarmar. Sim, a palavra de Deus nos questiona e desafia. Mas nós precisamos estar desarmados para que ela produza frutos em nós. E esta novena tem como tema uma súplica. Bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja, acolhei-nos como peregrinos da esperança. E é daí que eu queria começar. Porque de fato todos nós nesta vida somos peregrinos. Estamos aqui de passagem. Nós vamos fazendo um caminho. E neste caminho nós temos algumas esperanças. Nós esperamos diversas coisas. E meus irmãos, o que é que nós temos esperado? Porque algumas esperanças são legítimas. Outras esperanças são mentirosas. E aquelas que são mentirosas precisam morrer. Então, somos sim peregrinos da esperança e nos colocamos sob o refúgio da bem-aventurada Virgem Maria, que é mãe da igreja, nossa mãe. Mas que esperanças trazemos no nosso coração? Porque, meus irmãos e minhas irmãs, não é justo esperar o paraíso na terra. Não é justo esperar que aqui, neste mundo, nós sejamos plenamente felizes, no sentido de encontrar aqui, neste mundo, o paraíso. Isto não existe. Nosso Senhor nunca prometeu o céu sobre a terra. Você pode virar o Novo Testamento de ponta cabeça, do jeito que quiser. Nosso Senhor nunca prometeu isto. Para quem tem um pouco mais de juventude acumulada, e eu vou olhando aqui de cima, tem bastante gente, não é verdade? E já tem um pouco mais de juventude acumulada. A gente vai percebendo quando cai neve no telhado, não é verdade? Isso quando sobra telhado, porque às vezes o telhado vai embora, não é? Então, para quem já está nessa fase da vida, não é tão difícil explicar isso, não é verdade? Você já percebeu que todos aqueles anseios que você tinha eram legítimos, mas eles apontam para outra coisa, que não para o paraíso na terra, porque isso não vai acontecer. Porque se não aconteceu nos últimos 50 anos da sua vida, provavelmente não vai acontecer nos próximos 30, não é verdade? Então, para quem é mais novo, a gente tenta explicar. Mas às vezes quem é novo precisa cair para acordar. Então, como tem bastante jovem aqui também, você se dê conta de uma coisa, meu irmão. Ou você aprende algo quando a gente ensina, ou por tentativa e erro. Você vai por tentativa e erro, você vai quebrar a sua cara mais vezes do que nós gostaríamos que você quebrasse.
Mas, se você quiser ir por tentativa e erro, boa sorte, Deus te proteja. Porque algumas coisas que a gente faz são depois irremediáveis. Pense bem, você vai ouvir o que os outros estão lhe ensinando, ou se vai continuar fazendo de conta que você, do alto dos seus 15, 20 anos, já conhece o mundo inteiro, não é verdade? Às vezes não é capaz nem de arrumar a cama ainda e já acha que é capaz de consertar o mundo. Então, devagar com a dor que o santo é de barro, né? Por que eu estou querendo dizer isso, meus irmãos e minhas irmãs? Porque é necessário entender aquilo que o Senhor está nos propondo no Evangelho de hoje e, portanto, o que é o sagrado matrimônio. A doutrina da igreja sobre o matrimônio está fora de moda. E tem bastante gente querendo torcer a doutrina da igreja para que a igreja diga aquilo que ela não pode dizer. Porque nós acabamos de ouvir as palavras de nosso Senhor e nós não podemos adulterá-las. Sim, matrimônio é um pacto de amor que produz uma aliança que é indissolúvel. Não é possível dissolver o matrimônio senão através da morte. Nós acabamos de ouvir o Senhor dizer: o que Deus uniu, o homem não separe. Mas por quê? Nós queremos continuar na dureza dos nossos corações, porque quando a pergunta vem para Jesus, Jesus questiona o seu interlocutor dizendo: o que é que Moisés disse? E o interlocutor disse: Moisés mandou escrever a carta de divórcio e despedir a mulher, e era isso que estava prescrito. O homem poderia despedir a mulher com uma carta de divórcio, ponto. A mulher não, o homem sim. E aí Jesus diz: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés disse isso, mas no princípio, desde o princípio, as coisas eram diferentes. E aí ele descreve aquilo que está no livro do Gênesis e conclui que Deus uniu, o homem não separa. Meus irmãos e minhas irmãs, até quando nós vamos ficar tentando justificar a dureza dos nossos corações? Até quando nós vamos fazer de conta que ser egoísta é amar, que procurar as próprias satisfações é amar? Porque as coisas não são assim. Não é o egoísmo que salva, não é o nosso fechamento na busca das nossas comodidades que vai nos salvar. Isto é impossível. E se você continuar pensando que a sua vida nesse mundo foi dada para você como um parque de diversões, para que neste mundo você tenha todo o prazer do mundo, egoisticamente falando, você nunca vai entender o que é o matrimônio. Nunca vai entender o que é o amor. Porque o amor, quando se mostrou a nós, ele se mostrou daquele jeito. Quando o amor se fez gente e veio dizer para a gente qual é a natureza do amor, ele foi ali. Ele foi na cruz. Ele deu a sua vida. Então, meus irmãos e minhas irmãs, sobretudo você que já se casou, não é verdade? Quem não se casou ainda dá tempo, viu? Ninguém é obrigado a casar-se. Existem outras alternativas. Se você sente dúvidas e quer discernir se a sua vocação é uma vocação de especial consagração, procure ajuda e não tenha medo. Mas para quem pensa em casar-se e para quem já se casou, saiba, o seu casamento não é o paraíso. Você não descobriu ainda, na verdade, você está na lua de mel, porque a lua de mel acaba de ligeiro, acaba muito rápido, passa. Está muito apaixonado pela pessoa, na verdade, eu estou apaixonado, padre, não consigo pensar em outra coisa. Pois bem, case, você vai ver, acaba rapidinho. Porque esse negócio, gente, passa, acaba.
E é assim com todo mundo. Então não tem nada errado no seu matrimônio quando esse negócio acaba, passa. Porque o paraíso não é aqui. Aí, padre, então o que é o matrimônio? Então preste bem atenção. Numa palavra nós podemos perceber ou podemos definir o que é o matrimônio. O matrimônio é uma missão. Ou seja, o matrimônio é uma tarefa. O matrimônio é uma tarefa que é um modo de servir a Deus. O Senhor chama as pessoas ao matrimônio não para que elas se fechem no egoísmo, mas para que elas abram o seu coração e sirvam a Deus. Façam a vontade de Deus e, vivendo a vontade de Deus neste mundo, vivendo em comunhão com Ele, encontrem-se com Ele definitivamente e plenamente no paraíso que vem depois. Então não tem nada de errado se tem problema, não tem nada de errado se tem mundo. Nós estamos porque Deus espera algo de nós. Ele, imagine a bondade de Deus, Ele que sustenta o universo todo com as suas mãos, quer precisar de nós. Imagine você e eu, Ele quer precisar de nós para que nós façamos algo por Ele nesse mundo. Veja se isso não é bondade, se isso não é generosidade. Então, meus irmãos, nós todos estamos aqui porque temos uma tarefa pela qual nos empenhar. Se é assim, então nós precisamos que o Senhor nos socorra, que Ele nos ajude, porque nós não somos capazes de fazer aquilo que Ele nos pede. Em outras palavras, nós não somos capazes de tirar do nosso peito esse coração de pedra que aqui está e colocar no lugar um coração de carne. Nós precisamos que Deus nos ajude. Nós precisamos que Ele venha ao nosso encontro. Meus irmãos, boa notícia. Ele veio. Ele não nos deixou sós. Ele não nos deixou sozinhos. Ele não nos abandonou. Ele está conosco. Ele, de fato, está no meio de nós. Sua presença é garantida. Ele está conosco. O seu nome é Emanuel, Deus conosco. Então, meus irmãos, vamos deixar que aquele amor que brota da cruz toque a nossa vida. Vamos deixar que esse amor transforme a nossa existência. Vamos deixar, meus irmãos, que esse amor encha o nosso coração e faça esse transplante que nós não podemos fazer por nós mesmos. Como é que nós podemos fazer isso? Ouvimos na primeira leitura. Nós ouvimos o autor sagrado dizer assim: reparai que consideramos como bem-aventurados os que perseveraram. Está difícil? Sei que está. Vamos falar a verdade, não está fácil para ninguém. E não é porque eu estou dizendo essas coisas que nós aqui, os padres, nós vivemos em festa e alegria. Se quiser saber um pouco dos nossos perrengues, pode chegar perto. O padre Giovanni também participa do governo da província, da comissão de liturgia. Nós temos também os nossos problemas. Não é que vocês estão vivendo a luta e nós estamos vivendo a glória. Não é isso. Aqui é missão para todo mundo, tá ok? Não tem para onde escapar. Dito isso, vamos voltar no assunto. Bem-aventurados são os que perseveram. Está difícil, eu sei. Sabe qual é a alternativa justa? Aquela que a gente precisa escolher? Persevere. Padre, eu não dou conta. Eu sei, porque eu também não dou conta. Mas persevere. Diga a nosso Senhor: Senhor, eu não estou dando conta. Eu preciso que o Senhor me ajude. Eu preciso que o Senhor me dê uma luz, que o Senhor me dê força, que o Senhor modifique as minhas esperanças. Preciso que o Senhor me abençoe.
preciso que o Senhor me converta, que o Senhor tire da minha vida certas coisas, que o Senhor coloque na minha vida outras tantas. Peça, persevere, como um mendigo que não tem mais para onde correr e fica batendo na porta daquele que pode. Faça a mesma coisa, peça, insista, persevere, mas uma coisa não faça, meu irmão, uma coisa não faça, minha irmã, não desista. Desistir não é uma opção, é preciso perseverar e perseverar até o fim. E aqui, no fim, nós tocamos de novo o início. Porque nós temos ela. Nós temos ela do nosso lado. E a mãe de Deus, meus irmãos, é antes de tudo nosso modelo. Quem é que estava de pé diante da cruz do Senhor? Então, diante da cruz, para ficar de pé, nós podemos contar com ela. Porque ela não é só nosso modelo, ela é nosso auxílio. Hoje, inclusive, é dia de Nossa Senhora Auxiliadora, não é? Ela é o auxílio dos cristãos, o refúgio dos pecadores. Nós podemos contar com ela. E nós já fizemos a experiência da sua intercessão. Nós sabemos como a mãe de Deus não abandona os seus filhos, ou seja, não nos abandona. Então, meus irmãos e minhas irmãs, aquela que é nosso modelo, mas é também nosso refúgio e intercessão, a ela nós podemos procurar sempre e podemos pedir sempre: ó mãe, a senhora sabe o tanto que eu sou miserável para viver aquilo que o Senhor está me pedindo. Mas a senhora, que foi a humilde serva do Senhor, pode inspirar no meu coração humildade e confiança. Então me ajude. Interceda a Deus por mim. Peça a Ele as graças que eu não sou capaz sequer de pedir, muito menos de merecer. Mas a Senhora, que é a bem-aventurada, cheia de graça, pode conseguir isso do seu filho. Então peça por mim. Me ajude, minha mãe. Meus irmãos e minhas irmãs, cada novena dessa não é só movimento de pedido, movimento de gratidão, né? Quantas e quantas vezes a mãe da igreja se manifestou na nossa vida, nesse ano que passou, desde a última novena até agora. Então, meus irmãos, confiança. Não vamos perder a esperança, porque se de fato algumas esperanças precisam morrer, a esperança não decepciona. E a esperança é: nós temos o céu por nós. E nós temos o céu esperando por nós. Então, com olhos fixos em Jesus, a confiança na intercessão da Mãe de Deus, nós podemos perseverar até o fim. E quem perseverar até o fim será salvo. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos pedir então ao Senhor nosso Deus hoje esta graça. Se te ajuda a rezar, feche um pouquinho os seus olhos, baixe sua cabeça. Você conhece melhor que ninguém os desafios da sua vida. Sabe, inclusive, como as suas esperanças justas estavam enfraquecendo. Mas agora coloque-se nas mãos da Mãe de Deus. Peça a sua intercessão e deixe o coração aberto para que a verdade do Evangelho brilhe na sua consciência, convide a sua vontade e te faça perseverar na fé, a fim de que, produzindo bons frutos para o Senhor, nós todos, pela sua misericórdia e graça, possamos também ingressar no grande convívio do céu.